Graça e paz, boa noite, meus nobres irmãos, nobres amigos. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua casa, a tua família. Que o Senhor Deus possa abençoar esta semana. Que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista. Nós estamos iniciando mais um trabalho que hoje é o segundo domingo do mês. E nós, em todo segundo domingo do mês, temos os nossos cultos em nossas congregações, que é o culto pela Secretaria de Missões, que é o SEMAB. O SEMAB é a nossa Secretaria de Missões, que é Mãos que Abençoa. E nós queremos aqui compartilhar com toda a igreja, com todo o povo de Deus. Nós queremos meditar na Palavra de Deus. E os nossos secretários responsáveis pelo Departamento de Missões é o presbítero Roberto e o nosso missionário que está em Portugal, o missionário Eliel. Eu, juntamente com a igreja, gostaria de apresentar nesse momento em oração todos os nossos missionários que pertencem ao Ministério Nova Campinas e todos os missionários que pertencem às suas denominações. Que Deus possa abençoar através da palavra, através das orações, que o Senhor possa alcançar e abençoar a cada um dos nossos irmãos, aonde vocês estiverem nesses 4 continentes. Eu creio que a bênção de Deus, ela há de alcançar, ela há de cuidar de cada um de vocês, onde vocês estiverem. Eu convido a igreja e todos os amigos e irmãos para que possamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer a Ti, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade a qual o Senhor tem nos colocado. Sou grato a Ti, Senhor, por esse momento. Peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, peço a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, e queremos apresentar a todos os missionários, aonde estiver, os missionários nossos, no campo de batalha, no campo de missões, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, e que o Senhor possa cuidar de cada um dos teus filhos, de cada família dos missionários, e que a bênção do Senhor, ela proteja, alcance e prospere os passos desses missionários. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção, e ao meditar a tua palavra, que os céus venham se abrir, e que o Senhor venha revelar a tua palavra conforme a minha necessidade e a necessidade do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que nós louvamos e agradecemos para todos sempre. Amém. Meus queridos, eu quero ler uma passagem, já que o nosso tema, ele fala de missões, que todo segundo domingo de cada mês nós temos os cultos de missões em nossas igrejas, conforme nós já falamos, em nossas congregações. E eu gostaria de, em nome da Secretaria de Missões, em nome do Departamento de Missões, que é o SEMAB. O SEMAB é a Secretaria de Missões, Mãos que Abençoa. Que Deus possa realmente abençoar a todos que estão envolvidos no campo de missões. O tema, como fazer missões em tempo de crise. Nós estamos passando este momento onde o Evangelho ele está sendo pregado, o Evangelho está sendo propagado, o Evangelho está sendo divulgado em tempos de crise. E como fazer missões em tempos de crise? Nós vamos ver na Palavra de Deus que aonde nós vamos iniciar, dentro desse parâmetro, desse tempo, o Senhor Deus proveu todos os meios para o povo, e principalmente quem sai para levar a boa semente, a palavra da fé, a palavra amiga, as boas novas. E eu gostaria de convidar a você que está chegando agora, que possa abrir a palavra de Deus. Vamos andar um pouquinho na Bíblia, nesse tempo que é nos dado. A gente, como se diz, não vê a hora de estar todo mundo junto, para adorar, para cultuar a Deus em nossos templos, aqueles que têm tabernáculos, o lugar onde adoramos a Deus, aqueles que têm tendas, alguns têm igrejas grandes,
alguns têm tendas, né? Alguns estão louvando a Deus debaixo de um pé de árvore. Alguns estão louvando a Deus dentro de cavernas. Alguns estão louvando a Deus dentro de buracos. Alguns estão dentro dos rochedos, nas grutas, adorando a Deus. E nós aproveitamos a oportunidade. E eu gostaria de convidar todos vocês que estão em casa para que possa louvar a Deus. Louvar a Deus não é só cantar. Louvar a Deus não é só ofertar. Louvar a Deus não é só dizimar. Louvar a Deus não é só orar. É meditar também na palavra de Deus. Estamos adorando ao Senhor, estamos louvando a Ele. Eu gostaria de convidar a todo o povo para que possa louvar ao Senhor, que possa adorar o Senhor em verdade e em espírito. E como que hoje é um domingo, para nós que denominamos o culto missionário, né, para trazer a lembrança dos nossos missionários, lembrar dos missionários, daqueles que estão dando a sua vida em prol do ministério, em prol do reino. E eu gostaria de trazer como fazer missões em tempos de crise, em um momento como esse, em um mundo moderno, mas ao mesmo tempo em um mundo que adentrou numa crise. E eu gostaria de meditar na palavra de Deus. Amém? Mateus. São Mateus, no capítulo 10. Uma passagem conhecida. Uma passagem que todos conhecem essa passagem. Mas vamos ver o que Deus tem para nós, para este momento de missões. Você já abriu sua Bíblia? Então vamos ler. Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então Jesus chamou eles primeiro e deu poder para eles, antes de enviar. Então, antes de você ir, Jesus vai lhe dar poder para vencer o que vem pela frente. Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão, filho de Alfeu; Elebeu, apelidado Tadeu; Simão, o Zelote; e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dante gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Versículo 8 do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Vamos lá. Versículo 9: não possuais ouro, nem prata, e nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o quê? É o trabalhador, o operário do seu alimento. Então todo aquele que trabalha na obra de Deus, todo aquele que trabalha na obra de Deus, ele é digno, ele tem o direito. Isso aqui é para aqueles que trabalham na obra de Deus. Amém? E o Senhor cuida de cada um deles. Vamos lá. Digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-o. Versículo 13.
E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Não leve nada. Não recebeu bem, sai de lá, sacuda o pó dos vossos pés e deixe para trás, também não vai junto. Versículo 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Serão entregados, alguns foram açoitados, alguns foram condenados, alguns foram levados para o tribunal e ali foram açoitados, alguns dentro dos templos foram açoitados e executados. Mas observa aqui, versículo 18: e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha. Para lhes servir de testemunha a eles e o gentio. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como eu que haveis de falar. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar. Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Está entendendo? Eu não sei quem acompanhou a mensagem de ontem, a leitura de ontem, quando Moisés falou que não sabia falar e Deus falou que ia ensinar ele a falar. Então vamos aqui, versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Amém? Nós observamos que nesse momento, até o versículo 23, onde Jesus chama os seus discípulos, e Jesus passa para eles as coordenadas, como seria feito a missão que foi dada para eles. Como que eles iam sair dentro desse terreno, dentro desse campo. Cada um tinha uma missão, cada um tinha um id. Cada um recebeu de Jesus ali todas as devidas informações cabíveis. E Jesus passa para eles de que forma que eles iam se apresentar, de que forma que eles iam lidar no momento. E nós estamos num momento onde nós temos muitos meios de fazer missões. Como fazer missões em tempos de crise? A crise, ela está o tempo todo. A crise sempre esteve o tempo todo. Mas tem dias que são dias difíceis. São dias onde nós não conseguimos dormir mais. A preocupação aumenta devido ao consumo humano. Porque o ser humano, ele é consumista. O ser humano, tudo que vê, ele quer comprar. Tudo que ele vê, ele deseja. Tudo que ele vê, ele quer possuir. Se ele não conseguir aquilo, ele perde a noção do tempo. Ele entra em depressão, entra em pânico, fica estressado, porque ele é consumista. E quando o consumismo vem aumentando de tal forma, a igreja de Deus, ela tem a sua missão.
E essa missão foi nos dada. Ele chamou a cada um de nós. E cada um de nós tem um compromisso. E cada um de nós tem uma missão. E nós temos que levar a palavra. O verdadeiro missionário é aquele que sai sem medir distância. O verdadeiro missionário, ele é aquele que sai sem esperar o recurso. O verdadeiro missionário, ele é aquele que vai sair ao campo e não vai ficar medindo a hora de voltar. O missionário que deixa a sua casa ou a sua pátria e vai para outro país pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele sai sem nada. Tem um que só vai com a mala e tem outros que nem a mala leva. Vai só com a passagem de ida e não tem passagem de retorno. E ali ele chega ou no aeroporto, ou numa estação, ou numa rodoviária, ou numa embarcação, e aonde ele chega, ele desce, e alguns vai só com a roupa do corpo, e começa a evangelizar, e começa a trabalhar, porque o evangelho de Deus, ele é para a salvação do homem. O evangelho de Jesus Cristo é para salvar todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Mas Jesus chama aqui os discípulos e começa a orientar. O preparo que Jesus faz para esse missionário, para aquela missão que foi dada para cada um. E como nós estamos num segundo domingo, e nós temos em nossas congregações, nosso culto de missões, e Deus pôs em meu coração, para nós falarmos um pouco, como nós vamos fazer missões, como fazer missões, em um tempo de crise que nós estamos vivendo. A igreja, ela passou por diversas crises. Diversas crises. A igreja já passou por crise da perseguição da igreja. E a igreja ela foi perseguida de chegar a pontos de queimar os templos. E ainda em alguns países, ainda tem essa prática diabólica. Ainda tem essa prática de queimar os templos, matar os pastores, matar os missionários, matar os cristãos, colocar todo dentro de uma igreja e executar. E ainda nesses dias nós vivenciamos e presenciamos isso, ainda tem nos dias de hoje, essas práticas malignas de lugares aonde a nação não quer ouvir a voz de Deus. A nação não quer ouvir o Cristo. A nação não quer saber do Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus chama os discípulos e prepara eles. Porque quem vai para o campo de missões, ele tem que sair preparado. Ele tem que sair pronto para enfrentar as adversidades. E essas adversidades, ela tem as suas variáveis. E dentro dessas variáveis, é onde que nós vamos sofrer. Vai ter momentos que nós vamos ter comida na panela. Vai ter momentos que esse missionário, ele vai ter o que comer ali. Ele vai ter a provisão para aquele momento. Mas vai ter momento que esse missionário, ele não vai ter nada para comer. E eu tenho acompanhado muitos missionários. Eu tenho acompanhado diversos missionários. Eu lembro que uma vez, eu posso até mencionar pela comunhão que nós temos com eles, o missionário, o pastor Arnaldo e a missionária da Ajuda. Eu lembro que alguns anos atrás, ele me mandou uma foto, eu creio que foi em 2017, se me foge a memória, no finalzinho do ano, ele mandou uma foto para mim, e foi um domingo, e eu nunca esqueci daquilo. Aquilo me cortou o coração. Ele mandou aquela foto e falou: pastor, olha o que nós acabamos de comer. E mostrou aquela panela. Estava ele e mais 2 missionários. A esposa estava em outra região e ele estava ali naquela região com esses missionários ali na África. E ele mostrou aquela panela. Havia ali tipo uma pasta branca naquela panela, um punhadinho, um bocadinho. Não era muita coisa não dava nem para ele. E tinha 3 peixes assados ali. E ele falou: eu tive que dividir, pastor.
esse punhado, ele falou o nome lá daquela pasta, e aqueles 3 peixes, para ele e mais 2 missionários. Ele falou, isso foi o que nós comemos aqui. E porque eles foi pescar na beira do rio, para se alimentar. E era um domingo, e a minha mesa, eu tinha acabado de almoçar, minha mesa estava repleta. Minha mesa estava repleta, porque aquele dia eu tinha almoçado bem. E aquilo ali pesou para nós. A gente olha, a pessoa deixa tudo. A pessoa deixa tudo e vai. Mas esse missionário que deixa tudo e vai, ele vai porque ele teve um chamado. Jesus não vai mandar ninguém para o campo de missões sem ter chamada. E esses homens aqui, se nós for decorrer a vida de cada um deles, havia um negócio que Deus viu neles. Deus viu em cada um deles uma chamada. Deus olhou naquele momento, em cada um dos 12 tinha um compromisso. E o Senhor Jesus saiu buscando pessoas para o compromisso. E até Judas, que depois, lá na frente, traiu Jesus. Mas Jesus viu nele o compromisso. Mas ao meio do caminho, Judas se perdeu. Judas se perdeu pelas finanças. Judas se perdeu aqui pelo que estava chegando até ele. A Judas ficou desvirtuado, começou a fazer breganha, começou a fazer negócio, e a vaidade entrou no coração dele, e no final ele traiu o mestre. Mas Judas também, Jesus chamou também. Mas Jesus mostrou que às vezes no meio do rebanho tem uma raposa. E ele falou que essa cabeça da raposa tem que ser cortada. Então nós observamos aqui que Jesus prepara os 12. Jesus não manda ninguém para o campo de missões. Existem muitas pessoas que querem ir para o campo de missões. Existem muitos que falam, eu sou missionário. É fácil dizer. É fácil eu falar, eu sou. Primeiramente, os judeus não usam o verbo eu sou. E nós brasileiros deveríamos fazer o mesmo. Não usar o verbo eu sou. Porque eu sou só tem um. E ontem na mensagem que Deus nos deu, e lá o próprio Deus fala, Moisés, diga que o eu sou. O eu sou. Então o eu sou é ele. E às vezes nós usamos, eu sou, eu sou. Não, o eu sou é só Deus. Nós não somos. Ele é. E ele pode. Nós não podemos. E ele deixou bem claro, sem mim, vocês nada podem fazer. E nós observamos aqui que muitos querem ser missionários. E muitos querem ser missionários em cidades grandes. Grandes metrópoles. Amados, esses homens aqui, os 12 discípulos que Jesus chamou, eles teve uma escola com Jesus antes. Jesus chamou eles e preparou eles. E Jesus foi mostrando para ele. Jesus mostrou que em certos caminhos não era para andar, em certos lugares não era para entrar. E Jesus foi orientando. Então eles teve um período de escola com Jesus. Então esses discípulos estavam preparados para servir. Entretanto, que lá na frente nós vemos o apóstolo Pedro, que aí Jesus aperta Pedro, e Jesus olha para Pedro, Pedro, deixa eu fazer para você uma pergunta, eu sei que lá atrás, Pedrão, você me deu trabalho, mas Pedrão, eu te amo, né? Não é assim? E Pedrão deu trabalho mesmo, o bicho era violento, tinha hora que ele passava a mão na espada, já queria partir para cima, já tomava frente de tudo. Teve um momento que Jesus teve que repreender o inimigo que estava manifestando na boca de Pedro. Teve momentos que os discípulos teve atrito entre eles, teve divergência, teve conflitos. E Jesus andando, mas, amados, Jesus nunca perdeu tempo com essas coisas não. Jesus repreendia. E tem pessoas que ficam perdendo tempo com aflição, com problema, com atrito. Não, Jesus nunca perdeu tempo com isso. Jesus sempre andava. Deixa eu falar. Porque enquanto eu paro para ouvir alguém falar de mim, eu estou perdendo tempo. Então eu tenho que aprender com Jesus. Então Jesus nunca perdeu tempo, porque o tempo dele era precioso. Porque ele tinha uma missão. E as horas estavam se passando, os seus dias estavam chegando. Então Jesus ia parar para ficar ouvindo aqueles discípulos, arrumar confusão, brigando pelo caminho. Então quando eu paro e você para ouvir alguém desabafar, para falar mal, para criticar, essa pessoa está atrasando a sua vida no reino espiritual.
Você fica atribulado de ouvir tantas coisas, você fala, meu Deus, aí seu espírito fica abatido, e você fala, o que é isso? Que hora ruim que essa pessoa veio aqui. Faça igual Jesus, repreenda e vai embora. E teve uma vez que Jesus chegou, Pedro, você me deu trabalho, eu tive que repreender o diabo da sua vida. Mas Jesus mostrou para Pedro algo, Pedro, tu me amas. Naquele momento Pedro fica ali apreensível, né? Tu me amas, Pedro. Aí Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Então naquele momento Jesus mostra para Pedro, Pedro lá na frente, você vai lembrar dos momentos que você me procurou. Lá na frente, Pedro, você vai estar sozinho. Vai chegar uma época, Pedro, que você não vai poder mais colocar as alparcas nos teus pés, as sandálias ou o sapato, conforme as tradições. Você não vai poder, alguém vai ter que ajudar. Pedro, você não vai poder cingir seus lombos, colocar sua roupa, se arrumar. Você não vai poder, Pedro. E nem vai poder ir para lugares que você quer. Sabe por quê, Pedro? Que vai chegar a idade. Aí você vai depender de muita gente. Mas Pedro, até chegar a essa fase, o apóstolo Pedro aprendeu com Jesus. Esteve na escola de Jesus. E a maior escola de Jesus é andar com Jesus. A maior escola que Jesus nos dá é andar com Ele. E ali você vai aprender a como lidar. Porque esses missionários aqui, eles estavam preparados para todos os terrenos hostis da vida, para diversas áreas da vida. Os 12 discípulos, eles estavam preparados para sair para o campo de missões. Eles estavam preparados para pegar aquela missão que foi dada e executar. Eles estavam preparados para entrar em cidades e curar as pessoas. Este é o verdadeiro missionário. E esta é a missão que foi dada. E esses discípulos, eles estavam preparados não só na região que eles estavam, aonde ia obter várias oportunidades. Eles estavam prontos, porque eles passaram por uma escola. Eles passaram por uma escola. Eles passaram pela... Jesus mostrou para ele. Olha, você tem que falar do reino. Fale do reino do meu Pai. Porque o reino é chegado. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Então tudo isso Jesus foi colocando. Mas Jesus ensinou eles de todas as formas. Jesus ensinou os discípulos. Mas o que Jesus fez? Jesus não manda ninguém desprovido. Não, Jesus nunca enviou alguém. Não, porque eu fui, que não aconteceu. Se você foi desprovido. A provisão de Deus não estava na sua vida. Porque quando eu tenho o prover de Deus, quando eu tenho a chamada de Deus, Ele garante esse missionário que está no campo de missões. Quando eu tenho na minha vida, Ele vai garantir até o final, ou até o arrebatamento, ou até o teu corpo descansar. Ele garante. E por que eu falo que Ele garante? Jesus não manda ninguém despreparado. E é muito fácil fazer missões em uma grande metrópole, como Campinas, como capital de São Paulo, em outras capitais dos estados brasileiros, ou em outros países. É muito fácil fazer missões, né, dentro de uma grande metrópole, onde você tem o ônibus, onde você tem o carro por aplicativo, onde você tem o metrô, onde você tem o avião, onde você tem toda a comodidade e conforto, onde você tem tudo isso, todos os recursos, onde você tem diversos hotéis para você escolher, para você reclinar a cabeça. É fácil. Quem que não quer fazer missões em uma grande São Paulo? Quem que não quer fazer missões em uma metrópole igual a Campinas? Claro que queremos fazer missões. Por quê? É tudo fácil. Mas esses discípulos aqui do Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1, eles passaram por uma escola de experiência, e nessa escola de experiência, eles passaram com o mestre dos mestres.
com um dos maiores professores desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, ele é um dos maiores dos professores. Não tem ninguém maior do que ele. A nível de professor, não. Ele é o maior. E a nível de qualquer esfera na terra, não há ninguém. E Jesus aqui, ele sendo Deus, 100% homem e 100% Deus. A glória sempre foi do Pai. Jesus aqui nunca colocou acima. E mesmo tendo a graça, a virtude do Espírito Santo que estava com ele, que consolava quando ele buscava os momentos para orar. Jesus nunca colocou acima do Pai. Sempre quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Então foi dessa forma. E nós observamos que esses discípulos estavam passando por uma das maiores faculdades teológica, faculdade de missões, uma faculdade que prepara o homem para diversas esferas da vida, para os momentos alegres, para os momentos das adversidades e para os momentos de crises que vai chegar na terra. Então, eles estavam prontos para aquelas áreas, para diversos campos, qualquer campo que colocasse eles dariam resultado. Mas o porquê que eles dariam resultado? Porque eles estavam preparados, estavam prontos para ir para o campo de missões. E às vezes nós olhamos, quando você pega alguém, observa bem onde a gente quer chegar. Quando você pega alguém de uma grande metrópole, que ele tem todo o conforto que é dado, que você tira ele dessa atmosfera e leva para uma outra esfera, para um país mais pobre, um país onde não tem recurso. Aquele país precisa de ser reestruturado financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, ministerialmente. Quando você tira ele dessa atmosfera e você transporta ele para uma outra dimensão, e que ele chega naquela dimensão, que ele tem que produzir a sua própria comida, porque senão ele não vai sobreviver. Que ele tem que cavar o poço para beber a sua própria água. Que ele tem que fazer o seu próprio banheiro para guardar as suas necessidades. Ele tem que preparar a sua cama em cima de uma árvore, ou às vezes, ou numa tapera, às vezes, ou debaixo de uma lona, ou no meio de um buraco. Esse missionário, ele não sobrevive lá. De imediato, aquela Secretaria de Missões que mandou para lá esse missionário, alguém recebe uma notificação. O tal missionário, ou a tal missionária que está em tal cidade, em tal região, tem que ser transportado imediatamente para um hospital, porque a pessoa adoeceu psicologicamente. Não é doença da carne, é uma doença que vem no seu psicológico. Ele adoece como se fosse a carne, e a igreja fica preocupada, tem que mandar para lá uma outra pessoa, aí manda alguém para acompanhar, manda passagem aérea, compra tudo e tem que trazer de volta o missionário. Por causa do quê? Não estava preparado, não estava pronto. E a igreja enviou ele. Mas por causa do quê? Porque esse missionário que está aqui, nessa atmosfera, falando, nessa grande metrópole, ele queria apenas ter um status. Porque agora que eu estou conhecido, então se eu sair daqui e ir para um país, eu vou me considerar como um missionário internacional. E está cheio de gente assim. Está cheio de gente que quer ser internacional. Mas ninguém quer ser nacional. Está cheio de gente que quer ser de outro país, de outra dimensão. Ele quer ter o nome. Quando ele ficar lá 1 ano, 2 anos, isso aqui é estratégia de muitos. Quando ele ficar 1 ano, 2 anos, ele volta. Aí ele volta como o internacional. Já não é mais aquele pastor, aquele missionário de uma grande metrópole. O missionário da capital de São Paulo. Não, quando ele volta com uma nova etiqueta.
Ele vem como o missionário internacional de tal país. E ele chega. Mas ele só foi para lá para pegar status. Mas ele não tem graça de Deus. Ele não tem bagagem para isso, porque ele não passou pela escola de Jeová. Quando você passa pela escola de Jeová, o que acontece? Você vai servir a Deus em qualquer dimensão. Você vai servir a Deus em qualquer lugar que te colocar. Você não vai para buscar status. Porque existe muitos que sair dessa dimensão, vai para essa atmosfera, para esse lugar, e chega lá, ele não trabalha, ele dá trabalho. Todo mundo acha que ele está trabalhando, ele não trabalha. Ele vai lá apenas para criar um nome, um hobby. Ele vai lá para pegar uma etiqueta. E quando ele volta, que ele chega, todo mundo sabe que ele só tem um rótulo, uma etiqueta. Mas ele não tem nada de Deus. Mas existe a diferença do segundo missionário. Esse segundo missionário que anda na escola de Jesus Cristo. Esse missionário que passa na escola de Jeová. A diferença dele, daquele que quer buscar status, esse não. Ele quer buscar a glória de Deus. Ele quer buscar a presença de Deus. Ele quer servir a Deus de coração, de alma, porque ele tem um compromisso. Ele foi chamado para fazer uma missão. E essa missão foi lhe dado. E lá no quartel, como é que nós costumamos dizer? Costumamos dizer assim: ordem dada, ordem executada. E esse missionário de Deus, ele recebe uma ordem, uma missão. A missão que foi dada para ele, ele vai levar para ser executada até o final. E nesse momento aqui, e o que nós observamos agora? Observamos que Jesus está ensinando a eles. E Jesus chama os discípulos e começa a falar com eles. E Jesus mostrou para eles toda a esfera. E observamos aqui ainda, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamarem Bezebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja revelar-se, e nem ocultar o que haja de saber-se. O que vos digo em treva, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temei os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei, observa bem aqui, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está lá para quem está acompanhando aí, está no versículo 29 do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Então, Jesus chama os discípulos e prepara eles de diversas formas. Olha, vocês podem até morrer, vocês podem ser condenados, vocês podem chegar ao ponto que vão queimar as igrejas, vocês podem chegar ao momento de querer cortar a cabeça de vocês, igual cortou a de João Batista. Vocês podem ser apedrejados, igual Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir. Vocês podem passar por N situações. Mas antes de enviar para a missão, eles estiveram na escola. E nessa escola de Jesus, você vai sair de lá igual a navalha, de 2 gumes. Sabia disso? Não é nem espada de 2 gumes. Você vai sair igual uma navalha de 2 gumes. Vai cortar para quem prega e corta para quem está ouvindo. Porque a espada de 2 gumes, ela corta tanto para quem está ministrando a palavra e para quem está ouvindo. Então você vai sair dali afiado para você trabalhar em diversas áreas, em terrenos hostis desta vida. Esse missionário não vai de qualquer jeito. Jesus nunca mandou ninguém despreparado para o campo de missões. Porque quando você pega o missionário que ele está pronto, que ele tem a certeza, a convicção da chamada do seu ministério.
quando você pega esse missionário, essa família de missionário, e envia eles para o campo de missões, que essa família tenha convicção de chamada, que essa família tenha certeza da convicção do seu chamado, do seu ministério, vocês podem colocar eles numa metrópolis, num país pobre, num estado talvez miserável. Você pode colocar no país onde está a guerra por 24 horas, por 48 horas, um país comunista, onde o evangelho não entra, aonde você colocar essa família vai, porque eles vão preparados, porque eles estão aptos para executar a missão que foi dada. Então, nos tempos que nós estamos vivendo, como fazer missões em tempo de crise? E nesse momento, Jesus preparou os 12. Jesus prepara os discípulos. E observa bem aqui o que mais vem para nós. Não só na questão da preparação dos discípulos, o que Jesus fala para nós, mais uma vez. Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: E, juntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Jesus pega uma parábola e apresenta para aquele povo, para aquela multidão. Um semeador saiu a semear, e a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada. Porque às vezes você prega a palavra de Deus, às vezes você prega a palavra de Deus e as pessoas pisam naquilo que você transmite. As pessoas pisoteiam aquilo que você está pregando, mas é a missão que foi dada. Vamos sair e semear, independente se eles querem ouvir ou não, independente se eles vão aceitar ou não, vamos pregar. Mas naquele dia, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não tenho nenhum compromisso com vocês. Ah, mas eu curei, eu não vos conheço. É isso que Jesus vai dizer. No grande dia vai ser assim. E algumas foram pisadas, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Caiu em terrenos duros, em corações de pessoas com coração fechado. E ali não produziu nada, porque não aceitou a palavra. Quando você aceita, né? Porque a palavra de Deus diz assim: a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando você aceita a palavra, que você, o ímpio, a pessoa que não serve a Deus, que ele ouve a palavra de Deus e ele recebe ela, ali vai produzindo algo. O terreno, ele vai umedecendo. E aquele coração de pedra vai se transformando em uma terra boa. Aquele coração que estava duro, que não quer aceitar, não gosta dos crentes, odeia os crentes, né? Mas ele começa a dar ouvido. Aí eu vou ouvir um pouquinho hoje, eu vou um pouquinho. Ó, não me convida não, que eu não gosto não, mas eu gosto de ir por conta. Quando começa assim, que ele já abriu o coração. Não é assim que vocês conhecem por aí? Aquela pessoa dura, carrancuda, que dá tiro, bate de chicote, puxa a faca, corre atrás dos crentes. Não é assim? Mas ele vai aceitando a palavra. Aí no outro dia chega na igreja. Não convida ele não, porque ele vai vir sozinho. Aí no outro fim de semana ele chega, no outro ele chega, no outro chega. Aí quando você menos esperar, ele está num belo culto de domingo, um culto de semana, um culto de festa. Ele está lá com as mãos para cima: Senhor, eu te aceito. Por causa do quê? Porque o coração foi umedecendo, foi trabalhando, né? E a palavra vai produzir ali. Nascida secou, pois que não tinha umidade.
E a outra caiu entre espinhos. E crescendo com ela, os espinhos o sufocaram. Aí vem os amigos do mundo, né? Nossa, você é tão bonita. Você vai para a igreja fazer o quê? Vai usar aquelas roupas cafona. Você vai usar aqueles roupão agora de crente agora. Agora não pode tomar uma birita. Não pode fumar um baseado. Não pode fazer um aviãozinho. Agora você vai para a igreja, vai ter que andar com a Bíblia na mão. Não, deixa disso. Aí vai sufocando. Aí a pessoa recusa o evangelho e acaba recuando e não vai dar fruto. E sufoca. E a outra caiu em boa terra. E nascida produziu fruto. 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido? Eu amo essa passagem. Esse versículo. Para ouvir que ouça. Aleluia. Eu amo. Um dia, se Deus me dá graça, eu quero pregar sobre isso aqui. Só sobre isso. Quem tem ouvido? Para ouvir que ouça. Então nós observamos o quê? Que nesse momento que Jesus está mostrando que o semeador sai para semear, o povo pisa, aí vem as aves de rapina, come a semente, tira aquela semente. O inimigo vem, aquela semente que foi lançada, ela é roubada de você. A semente é tirada. As aves trabalhando não ao seu favor, não trabalhando no cuidado, mas na destruição. E tira de você aquilo que você menos espera. E essa semente, ela foi perdida. Mas Jesus chama aqui os discípulos daquela multidão e mostra para eles que esse semeador saiu para semear. Que esse semeador saiu para levar boa semente. E essa boa semente, quando você leva do evangelho, que é este missionário que vai sair do seu país, eu não tenho nada contra quem deixa a nação, porque a Bíblia fala que o evangelho, e este evangelho será pregado em todo o mundo, por testemunha, e a todas as gente, e aí virá o fim. Eu não sou contra a você deixar o país, mas tem muita gente invertendo os valores. O Brasil ainda está precisando. Ainda tem muitos lugares. Vale do Jequitinhonha, São Luís do Maranhão, ora o Nordeste. Eu já estive ali em São Luís do Maranhão, a pobreza é muito grande. Já andei ali pelo Nordeste, já vi ali, já presenciei. Não foi coisas que me contaram, não, coisas que eu vi ali. A miséria é muito grande. A carência é muito grande de se pregar o evangelho, de libertar aquelas pessoas. E os ribeirinhas, e os índios aqui na grande Amazônia. E por que não falar da grande litoral de São Paulo? Por que não falar? Já estivemos ali, são 35 aldeias. Eu creio que para mais. Na época nós estivemos lá, conseguimos trabalhar em 5 aldeias. 5 apenas aldeias. 5. Aí eu pergunto para vocês, o terreno é muito grande. O Brasil é muito grande. E às vezes nós deixamos o Brasil para ir para outros países. Eu creio que Deus tem pessoas específicas para cada lugar desse. Eu creio sim. Eu creio que Deus levanta homens e mulheres para lugares específicos, exclusivamente aquele que tem essa bagagem para aquela nação, ou para aquele estado, ou para aquela cidade. Mas eu preciso de estar apto. Se Deus me tirar da grande metrópolis e levar para o terreno hostil, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar preparado. E aquele discípulo sabia que não ia levar dinheiro com eles. Eles não iam levar nem comida. Não vai levar nada. Por que não vai levar? Porque digno é o operário do seu salário. Como que você vai estar no campo de missões trabalhando? Como que você vai estar no campo de missões? E quem sai para o campo de missões, ele não sai para vender carro. Não. Para negociar. Ele sai para o campo de missões. E nós observamos,
Porque Jesus mostrou para eles: vocês vão para lá porque eu vou cuidar de vocês. Vocês vão para lá porque eu vou amparar vocês. Vocês vão para lá porque eu vou derramar a bênção na vida de vocês. Porque quando eles foram para lá, vocês vão sem nada. Sem dinheiro, sem comida, sem recurso nenhum. Uns vão só com as malas. Porque não falado do nosso missionário Eliel, mas da missionária Josi e Maria Vitória, que foram para lá só com o quê? Com as malas. Nós estivemos, acompanhamos uma família. Foram só com a cara e a coragem. Lembro que na primeira semana a gente ficou naquela aflição e não conseguia falar com eles. Depois de alguns dias conseguimos falar. Ele mostrou a casa. Falou: pastor, naquela alegria, chegamos aqui sem nada. Deus preparou a casa, preparou tudo para eles, a mobília da casa. Pastor, estamos aqui. Estamos lá em Portugal. Até o carro Deus preparou. Mas isso eu vejo, o que eu vejo aqui? O prover de Deus para aqueles que vai na confiança. Para aqueles que faz a obra. Então nós temos que estar pronto, preparado para quê? Para sair da onde? De uma zona de conforto e preparado para entrar no terreno hostil. E também eu lembro da nossa missionária também, a nossa missionária Linete, que quando saiu do lugar de conforto, e aonde Deus preparou, depois vocês vão ver o testemunho dela, do que Deus fez. Eu vou deixar que ela conte isso. Hoje, Deus estabeleceu tudo para ela hoje. Aliás, ontem, né? Isso foi ontem. A gente conversamos ontem, eu vou deixar ela testificar do que Deus fez. Mas por causa do quê? Eu lembro que uma vez eu conversei com ela, eu falei assim: irmã Linete, apenas confia no Senhor. Confia nele. Apenas confia no Senhor. Porque é Ele que provê tudo. E outros também que estão no campo, trabalhando. Outros que estão batalhando, dando a sua vida em prol de vidas, em prol de almas, de pessoas doentes, de pessoas enfermas, de pessoas que estão amarguradamente vivendo a vida de amargura. Mas esses missionários aqui, esses 12 apóstolos, chamados para uma missão, para realizar esta missão que foi dado para cada um deles, eles passaram por uma escola preparatória. Eles passaram por uma escola de preparo. Porque se chegar fome na sua casa, eles vão saber como lidar naquele momento. Se chegar guerra naquela nação, ou naquele estado que eles estão, se chegar a doença naquela nação, se chegar dificuldade naquela cidade, esses missionários vão estar preparados para adentrar o momento e passar o momento. Eles só não vão estar prontos para cidades grandes e nem para os terrenos hostis da vida. Não, eles estão preparados para diversas etapas da vida. Estão prontos para enfrentar as 4 estações da sua vida. As 4. Que venha as 4 estações. Mas eles passaram por uma escola. E essa escola lhe garantiu algo em sua vida. E o que traz a confiança na missão que foi dada a eles. Judas não foi até o final. Judas Iscariote não foi até o final. Lá na frente Jesus chama e coloca outro. Mas Pedro, ele viu o valor que foi dado quando eles entrou na escola de missões. E essa escola de missões é andar com Jesus. E Jesus, onde eles andavam, Jesus mostrava para eles como que seria esse dia. Como que seria esse momento. E na escola de missões, quando o Senhor chamou eles, em cada fase que Jesus andava com eles, eles via algo diferente acontecer. Jesus mostrou para eles, falou assim: olha, vocês podem fazer. E Jesus foi tão grande com eles, tão benigno para com eles, que ele falou assim: e obras maiores do que essas vocês poderão fazer. E eu pergunto uma coisa:
Tem obra maior do que essa? Tem. Tem obra maior do que você ver Lázaro ali, sepultado, há dias ali. Pela medicina, pela ciência, o corpo já estava em decomposição, atado a panos no processo. E Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus mostrou para ele: olha, o teu amigo pode morrer. O teu melhor amigo. Sabia? E Jesus mostrou na escola: o teu melhor amigo pode morrer. E Lázaro morreu. Aí chegou a notícia para Jesus. Mas Jesus não tem compromisso com o morto. Jesus tem compromisso com o vivo. Ele não tem compromisso com o morto. Os seus mortos que enterram os seus mortos. Os mortos que enterram os seus mortos. Não é assim? Jesus não tem negócio com o morto. E nunca teve, nunca vai ter. Ou eu dou a vida, então eu viro as costas e vou embora. Não é assim que ele fez? Ou eu vou dar vida para esse moço, ou então deixa ele morrer aí. E Jesus mostrou para os discípulos: falou, eu não tenho compromisso com o morto. Eu tenho compromisso com o meu Pai. Mas se o teu amigo Lázaro morreu, e como é que você faria? O que você faria no lugar de Jesus? O que você faria? Você ia correr, visitar o morto? Ou seguiria com o ministério, pregando a palavra, libertando o povo, curando, expulsando os demônios? O que você faria no lugar de Jesus? O que você faria nesse momento? E Jesus ali, o discípulo chegou: Senhor, Lázaro, teu amigo, é morto. E aí? O senhor não vai lá ver ele? Mas é teu amigo. Sei. Eu tenho um compromisso com meu Pai, não com o morto. E Jesus amava tanto Lázaro, porque os discípulos trouxeram um morto para Jesus. Naquele momento, os discípulos trazem um morto. Mas Jesus não queria ouvir isso. Mas os discípulos viram um morto ali. Mas Jesus tinha compromisso com o vivo. Ele falou assim: o meu amigo dorme. Como assim, Senhor? Ele dorme. Vamos para o outro lado lá? Jesus foi, pregou o evangelho, tranquilamente, calmamente, serenamente. Ele prega o evangelho. E o discípulo, quem sabe ali, se fosse eu e você, fica assim: mas que homem é esse? Que o melhor amigo dele morreu. E ele não foi nem lá ver. Ele não está nem um pingo preocupado com a família, com Maria, com Marta, todo mundo lá chorando na casa, todo mundo doido. E Jesus continuou fazendo a obra. Mas Jesus estava mostrando para os discípulos: olha, na escola de missões, a missão que vai ser te dada, você precisa estar pronto e preparado para o momento das adversidades. E como vencer, e como fazer missões em um tempo desse de crise. E Jesus mostra para os discípulos: você precisa de ter algo na sua vida para você enfrentar esse momento. Você precisa ter algo na sua vida. Depois que Jesus fez, depois de dias, ele chama os discípulos: vamos lá, porque Lázaro, meu amigo, dorme. Aleluia! Eu disse: mas peraí, como assim, Senhor? Marta e Maria, tirai a pedra. Irmã do defunto, é morto para vocês, para mim é vivo. Morto para eles, para Jesus é vivo. Por quê? A vida estava ali, a esperança estava ali. Ele é a vida. Então ele transportou a segurança para Lázaro. Lázaro, dorme aí. Eita, aleluia. Então naquele momento Lázaro dormia. Lázaro foi: vou dormir, meu amigo. O meu amigo mandou dormir, eu vou ficar aqui preocupado. Lázaro morto. Outra hora nós falamos sobre isso. Não quero entrar. Que vai puxando assim, vai indo. E Jesus, resumindo, Jesus mandou o morto sair para fora. Sai, Lázaro. Mandou o morto, mandou o vivo sair para fora.
Jesus olhou e falou assim: Lázaro, sai para fora. Jesus não falou para o morto sair para fora. Jesus chamou Lázaro e mandou que Lázaro saísse para fora. E Lázaro saiu para fora. E naquele momento Jesus fala assim: Lázaro, sai para fora. Ele não falou morto, sai para fora. Porque Lázaro dormia. E Jesus não cai em contradição. Se ele falou que dormia, é porque dormia mesmo. Aleluia. Então Jesus mostrava para os discípulos que na escola de missões eles precisavam estar preparados para esse momento. Mas havia algo que Jesus colocou na vida deles. Eu já falei aqui no início que Jesus não manda ninguém para o campo de missões despreparado. Porque quem sai para o campo de missões tem que ter a certeza para que o seu ministério floresça em diversas áreas aonde Deus te colocar. Em tempos de crises, em tempos de guerra, em tempos de dores e gemidos. Esse missionário tem que estar pronto, apto, preparado para o momento. Você tem que estar preparado. E você só pode ir para o campo de missões ao receber uma palavra chamada poder. Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 1. E chamando os 12 discípulos, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal. Então ninguém sai para o campo de missões sem receber poder de Deus. Só podemos executar, só podemos ser o verdadeiro missionário genuíno quando recebemos esse poder sobre nossas vidas, quando recebemos o revestimento de Deus. E Pedro viu lá na frente em Atos dos Apóstolos, quando a igreja se reuniu, que o Pentecoste aconteceu. E nesse momento, Pedro, cheio da graça, de ousadia de Deus, de Cristo Jesus, que foi depositado na vida de Pedro, Pedro viu se cumprir naquele dia. Pedro viu se cumprir na sua vida. E ali se manifesta um dos momentos, um dos sinais que Jesus tinha falado para os discípulos. Eis que eu vos dou poder. E este poder que ele tem dado para a igreja, para aqueles que estão no campo de missões, é um poder que o mundo não conhece. É um poder que não se compra com dinheiro. É um poder que não se compra com fama. É um poder que não se conquista breganhando, fazendo negócio. Esse poder vem do alto, vem de Deus para a sua vida. Para aquele que passou pela escola de missões. E essa escola de missões se chama Jesus Cristo. Se queremos ser verdadeiros missionários, verdadeiros obreiros, verdadeiros ministros da palavra de Deus, tem que andar com Jesus. Se não andar com Ele, não vai dar certo. Não vai valer nada o conhecimento. Você pode conhecer todas as línguas. Você pode falar até a língua dos anjos e dar o seu corpo para queimar no fogo. Você pode dar toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro. Mas se não passar na escola de Jesus, não resolve nada. E Jesus falou assim: eis que eu vos dou poder. E esse poder o mundo não conhece. Porque não tem para vender. Só a igreja conhece esse poder. E esse poder foi depositado na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que crê e temem ao Senhor. Ele deu poder sobre os espíritos imundos, sobre as pessoas que estão perturbadas. E quando você chegar numa cidade, você vai entrar naquela cidade com ousadia e com liberdade e vai proclamar o evangelho naquela cidade. E se houver pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas pelo maligno, você vai libertar aquelas pessoas, porque tem poder na sua vida. E o Senhor Deus nos deu poder sobre os espíritos imundos que oprimem as pessoas, que levam as pessoas aos crimes, ao suicídio, às bebedices, à prostituição, a tudo que não presta, ao engano, a tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que desagrada a Deus.
E o Senhor Deus deu poder para a igreja, para todos aqueles. Ele deu poder para expulsar e libertar essas pessoas. E depois aqui, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal que há. E você chegar naquela cidade, você vai usar dessa autoridade. E você vai usar daquilo que Ele te deu. Você vai usar daquilo que Ele depositou na sua vida. Na minha vida. Depois disso aqui, se você chegar em alguma casa, no versículo 13, e você entrar naquela casa, e aquela casa te receber, e você saudar, a paz que há em você vai repousar sobre aquela casa. Se haver paz lá, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E aonde você chegar, você será bendito. Está lá em Deuteronômio capítulo 28. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Passe lá em Deuteronômio capítulo 28, você vai ver as bênçãos do monte Gerizim, onde Deus chama Moisés e fala com Moisés para falar para o povo. E bendito serás ao entrares, porque muitas pessoas às vezes vê nós, mas nós somos portador dessa grande promessa. E qual é a promessa? Essa grande promessa que nós somos portador é de quando você chegar em algum estabelecimento, a pessoa não precisa nem saber quem é você. Só o fator da pessoa te receber bem, aquele comércio, aquele estabelecimento, ele recebe a bênção. Você sabia disso? Só o fator de nós entrarmos na casa da pessoa te receber de bom grato lá, aquela casa é bem-aventurada, aquela casa é abençoada, porque esta promessa está sobre a sua vida. E Jesus falou para os discípulos: eis que eu vos dou poder. E não é poder de você comprar casa, carro, não. Não é esse poder, não. Isso aí é uma sequência do resultado do seu progresso na terra. Carro e casa e outros itens da vida está lá em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33. Primeiro vem o reino de Deus. Primeiro você busca o reino. Aí quando você busca o reino de Deus, e você se esforça no reino, e você trabalha em prol do reino, primeiro você busca o reino de Deus. E ser justo com a sua palavra. Seguir com retidão. Trabalhar, evangelizar, cumprir o que está aqui. E as demais coisas na sua vida vai ser acrescentada. Esse poder que é nos dado, não é para comprar carro, nem iate, nem avião, e nem coisas, não. Isso aqui é um poder sobrenatural. É um poder que o mundo não conhece. O que o mundo tem é passageiro. O mundo compra hoje, daqui a pouco não tem mais. Negocia-se hoje, daqui a pouco não tem mais. Manda matar alguém, paga dinheiro. Daqui a pouco entra a desgraça na vida de quem mandou matar, de quem matou, de quem morreu. Mas esse poder que é nos dado é um poder sobrenatural para libertar pessoas do pecado. De pessoas que querem ceifar a vida dos outros. De pessoas que querem desgraçar com o casamento das pessoas. E foi dado para a igreja. E essa missão está sobre as nossas vidas. E este poder é para expulsar demônios. Pessoas que estão oprimidas, para curar pessoas, para libertar pessoas, para transformar vidas. Este poder está sobre a sua vida. E quando você sai para fazer missões, quando você sai para o campo de missões, quando você sai para ganhar almas para o reino de Deus, Jesus falou: vocês vão ser perseguidos. Mas esse poder está sobre vocês. Vocês vão ser levados para ser condenados. Vocês vão ser levados para ser julgados diante dos homens, diante dos governantes. Vocês vão ser queimados ou até mortos. Mas eis que eu vos dou poder.
E se vocês passar por algum desses momentos, vocês vão estar preparados. Se na hora que vocês estiverem sendo julgados e não tiver palavras, não se preocupe não, que o meu Espírito, ele vai falar por vós. A sua vida vai testificar. Ela vai testificar. E eu vejo uma coisa tão linda, que quando a missionária contou o exemplo, a qual eu quero aqui com sabedoria, eu quero falar o testemunho, mas não quero falar onde foi, por segurança. Não é aqui, é um outro país. E quando ela contava para mim de um livramento que Deus deu para ela, e eles vindo com carro desse país, é um país um pouco restrito ao evangelho, prega-se o evangelho, mas é com restrições. E ela fala que naquele momento a pessoa que estava conduzindo o veículo, um outro irmão ali, que dirigiu o carro, ele entrou numa aqui fala rotatória, lá fala um outro nome lá, como se fosse uma rotatória. Ele não quis fazer ela por completa, fez meia lua e entrou, e logo atrás veio uma caminhoneta cheia de homens, havia um comandante ali, com diversos homens em cima armados, com metralhadoras, e cercou. E essa irmã falou, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Ela falou para o irmão que dirigiu o carro, fica quieto e faça o que ele está pedindo. Ele desceu e falou, a irmã orando, e ele não sei o que, tentou querer justificar, e ele não aceitou que ele estava errado. Vamos para a delegacia, e levaram todo mundo para a delegacia. Ela falou, pronto, agora eu vou ser presa, e depois de um tempo eu vou ser extraditada para o Brasil. Mas ela chegou lá, sentou, e o homem começou a falar com ele, e pegou os documentos, e fez todo aquele processo, ia prender realmente o condutor, e ela também ia ser punida, todos que estavam ali iam ser punidos. Mas no momento, ela tomou a frente. O Espírito de Deus estava com ela. Porque eis que eu vos dou poder. Aleluia! É poder que Deus nos dá sobre as nossas vidas. Mas observa que, e esta irmã, naquele momento, tomou a palavra. Ela se apresentou para o comandante. Falou, eu posso falar com o senhor? Ele falou, então fala logo. Fala logo, que já estava decidido que ia ser preso mesmo. E naquele momento ela começou a falar. Ela foi falando. E Deus foi dando para ela sabedoria, graça. E tudo cessou. Aquele homem olhou e falou para a pessoa lá, por causa dela, eu não vou te prender. Por causa dela, eu não vou lavrar aqui a execução, o documento, para que você seja preso e depois ser extraditado. Por causa dela. Ela saiu dali e foi-se embora. Mas por causa do quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele falará por ti. Ele vai se manifestar. O Espírito Santo de Deus está na sua vida, porque foi dado para a igreja. Foi dado o poder. Foi dado. Depois disso aqui, além disso, depois ela me contou outros exemplos, que ela voltou depois lá, para depois de um tempo, ele recebeu ela, esse comandante, e foi uma bênção. Mas por causa do quê? Desse poder que o mundo não conhece, que está sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que realmente levam a palavra de Deus. E a palavra de Deus ainda nos traz aqui ainda, nessa missão que é dada, neste momento precioso para todos nós, para todo o povo de Deus, para toda a igreja. Mas a palavra do Senhor fala para os discípulos nessa escola, olha, nessa escola de missões, e nessa missão que é dada para vocês. Alguns de vocês poderão passar pela espada, alguns de vocês poderão ser queimados, apedrejados, alguns de vocês passarão por momentos difíceis, mas vocês vão estar prontos
e preparado. E muita gente vão odiar vocês por causa do meu nome. Mas eles estão prontos. Então eu vejo aqui o que eu quero dizer com essa palavra. Como fazer missões em um tempo de crise. É estar preparado. Mas eu vejo que muitos não estão prontos. Tem muitos que falam, eu sou missionário, mas não é. Aí dói o dente, ele já xinga. Dói o dedo do pé, ele já blasfema. Cai o copo em casa, é o diabo. O gato passa em cima do telhado, não, porque o gato preto é maldição. Não está pronto. Não está pronto. Tudo para ele é murmuração. Qualquer coisinha é uma tempestade. Qualquer coisa, estou em depressão. Ah, eu não estou bem. Nunca está bem. E quando é que você vai estar bem? Quando é que você vai estar pronto? Nunca. Não, essa pessoa não está preparada. Ah, mas eu sou missionário. Mas que missionário é esse? Que numa cidade grande, porque doeu o dente, é provação. Porque doeu o pé, é provação. Caiu o copo, é o diabo. Não está pronto. E como que você quer ir para um país que não conhece a língua, não sabe a estrutura, não tem conhecimento da região geográfica, nem estudou a região geográfica, porque quem quer ir para um outro país fazer missões, eu creio que ele vai pelo menos descobrir como que é a cultura daquele povo. Ele vai pelo menos examinar a região geográfica, a região norte, o que é mais concentrado na região norte, o que é mais concentrado na região sul, o que é mais concentrado na região leste, no sudeste, no oeste. Ele vai trabalhar isso. Olha, aqui no sul é dessa forma, na região norte é assim, na leste é assim, na oeste é assim. Ele vai buscar informações para ele, mesmo que ele não vai agora. Mas você já conhece o campo. Porque quando ele vai chegar lá, alguém fala, não, mas você já sabe tudo daqui, você já veio aqui, eu nunca vi. Mas você já veio aqui, não, mas já conheço. Mas como assim? Aqui tem uma fonte que faz água, ali tem a comida, lá é assim, lá tem tal coisa, ali faz tal coisa, tal data acontece isso, tal dia é evento disso, tal dia acontece isso, porque ele conheceu, ele foi buscar conhecimento. Aí nós queremos, eu quero ir para o campo de missões. Amados, ninguém vai para um lugar sem conhecer. Eu lembro que quando o meu pai levou nós, que já tinha ido, primeiro o meu pai foi para ver a cidade. Na época, década de 85, 86, ele já tinha ido lá na cidade, viu a região, na época era bem carente, analisou tudo ali, viu, ficou alguns dias ali e voltou. Pois é assim que é feito. Aí chega ali e analisa. Aí fomos para lá. Porque a carência era muito grande. E começamos a trabalhar. Numa casinha pequena. E famílias ali, eu louvo a Deus que tem famílias que Deus salvou através desse trabalho de missões. Há dias atrás eu conversei com uma pessoa muito importante para nós, né? Eu fiquei feliz de ouvi-lo e desse irmão que é fruto do evangelho, que é um obreiro, um diácono da igreja, ali nessa cidade até hoje, serve a Deus como diácono. A minha felicidade é imensa de ver como que Deus é lindo, como que Deus é profundo com as suas promessas em nossas vidas. De você ver o fruto da semente que foi lançada. E você vê aquela pessoa. E tem outros irmãos ali, estou dando exemplo de um só, ali, que ficamos ali um bom período ali no campo de missões. Mas quando eu fui para o campo de missões também, eu não fui também despreparado, eu fui preparado. Mas como assim foi esse preparo? Porque o próprio Deus te prepara. O próprio Deus te lapida. O próprio Deus mexe com você. O próprio Deus começa a compungir a tua alma. Eu com 17 anos. Eu lembro que aqui tem um outro irmão que acompanha nós por mais de 40 anos. A gente conversando algo de missões, ele falou assim, eu lembro do dia quando você foi separado. Eu lembro do dia que quando você foi consagrado para o campo de missões.
Ele falou assim, eu estava lá. Aí meu coração derreteu. Ele falou, eu lembro que eu estava lá. Mas eu nem imaginava que ele estava. Depois eu falei, meu Deus, realmente ele estava lá. Ele estava lá. Ele falou assim, eu lembro perfeitamente quando você foi para lá. Com 17 anos. Eu já comecei o ministério em guerra. Porque eu fui um dos mais novos na época. Não teve na história. Eu fui um dos mais novos, o primeiro na época. Não teve. Eu fui um dos mais novos, com 17 anos, separado para o campo de missões. E eu comecei o ministério já em guerra. Travada. E começamos ali. E começamos a trabalhar. E começamos a evangelizar. E começamos a cuidar. E eu fico olhando assim. Houve momentos de eu ter que andar em torno de 14, 15, 16 quilômetros de a pé. Eu ia de a pé para cuidar de um casal de velho. Para fazer culto na casa de um casal de velho. Eu ia sozinho. E às vezes tem tudo numa grande metrópole. Igrejas dos lados. Às vezes eu passei numa rua aqui em Campinas que tem 6 igrejas numa rua só. Um raio de 100 metros cada uma. E uma do lado da outra. Tem uma igreja, 2 igrejas assim, ó. 2 salões do lado da outra. Eu vi também uma também em São Paulo. Aquilo me chamou a atenção. Embaixo é uma igreja, em cima é outra. Aleluia. Amém. Né? Eu vi isso. É interessante, povo de Deus, né? Uma igreja do lado da outra. Como acontece os cultos? Não me pergunte que eu não sei. Mas acontece. O povo faz os cultos. Oh, glória. Mas o povo faz. O povo de Deus, irmão, é a bênção. O povo cultua. Consegue. Não sei como, mas consegue. Cada um deve fazer no dia, né? Mas essa aqui, eu vi lá uma em cima da outra. Uma embaixo de em cima. Eu falei, como assim? A outra do lado. Mas amém. E nós vemos tantas regalias, tantas facilidades, tantas oportunidades de igreja. E as pessoas às vezes me permitam da expressão, faz corpo mole, né? Para ir para o culto. Ah, hoje eu dá uma preguicite. Ah, hoje não vou não. Tira o sapato, bota o bermudão, estica o pezinho para cima, fica de boa. Né? Ficar aqui em casa, vai para a varanda, na cadeira espreguiçadeira e fica ali. Jesus é bom, vai cantar o hino 115, né, pastor Hilário? Aleluia! Aí canta o hino 115 da harpa, com o pé esticado. Eu não canto mais não. Só pode cantar esse hino quem trabalha. Aleluia! Eu quero trabalhar para o meu Senhor, misericórdia, com o pé esticado e a igreja do lado. Não vai! Outros moram no fundo da igreja, não vai no culto. Eu não consigo entender. E aí nós queremos ser missionário. Ah, eu quero ser missionário para mim. Mas por que a nossa visão nunca é valorizar a nossa pátria? Porque não estamos prontos. Quando você vê alguém fazer isso, é porque ele não está pronto. Porque quando eu estou pronto, eu valorizo a minha pátria e a outra pátria. Se Deus mandar na minha pátria eu ficar, eu fico. Se Ele me enviar para uma terra estranha, eu vou para lá. Porque eu estou preparado. Então você vai dizer, eu estou pronto. Se o Senhor falar, não, fica aqui, que eu serei na sua vida. Amém. Não, eu não quero você aqui. Eu vou levar você para um outro país. E se Deus fez para você uma promessa, meu querido, minha querida, de levar você para outro continente, então se prepara. Vai tirar o passaporte. Ah, mas Deus tem a chamada, eu quero ir. Você já tirou o passaporte? Tem passaporte, irmão? Ah, não tenho. Eu quero fazer missões. Mas que jeito? Nesse ânimo, você não vai não. Vai ficar aí, outro vai no seu lugar. Porque tem que ter o preparo. Tem passaporte? Tira o passaporte. Se o teu desejo é ir lá, ajudar, dar sua vida lá, findar os seus dias lá, amém, assim seja a vontade de Deus. Mas não tirou o passaporte, como é que você vai? Tem um inglês? Não tem um inglês. Tem um espanhol? Não tem um espanhol. Como é que você vai?
Não dê trabalho, trabalhe apenas por você. Escola de Deus, porque Ele vai ensinar você a fazer. Mas isso aqui é para quem ouve a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus, você sabe o que ele faz? Aquele que ouve a voz de Deus, ele pega, simples assim, ele tira passaporte, ele faz o básico de espanhol, que é universal, ele faz o básico de inglês, que também é universal, para adentrar aquele país. E se ele almeja a etnia, a língua daquele país que ele quer ir, ou aquele estado, ou aquela tribo, ele vai buscar conhecimento naquele idioma. Ele vai se preparar para aquele momento. Então veja bem, amados, para esse missionário, ele vai ter a escola de Deus, o conhecimento da terra e a graça do Altíssimo sobre a sua vida. Tudo isso. Aí Deus vai canalizar tudo. Aí vai chegar o momento certo, a porta certa. Deus vai usar meios para você. Deus vai abrir caminhos para você. Porque aqui o discípulo ele falou aqui, ó, não leva, no versículo 9, não possui nem ouro nem prata, e nem cobre em vosso cinto, e nem alforjes para o caminho, e nem duas túnicas, e nem sandália, e nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então quer dizer, não se preocupe com nada. Não se preocupe com comida, com veste, não se preocupe com o que você vai comer, aonde você vai dormir, porque o Senhor garante. Porque esse missionário, ele veio ouvindo Deus. E quem anda com Deus, aprende com Deus. E o discípulo andou com ele. O discípulo andou. E vocês veem que a prova foi tanto. Onde estava Pedro e João? Olha aqui, versículo 9. Está com a Bíblia aberta aí? Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 9. Se cumpriu aonde? Onde é que Pedro e João estavam? Ele estava levando alguma coisa? Mas ele tinha algo na vida. Ele tinha algo na sua vida. Muito maior do que ouro, do que prata e do que cobre. Tinha poder. Poder. Pedro e João, onde eles estavam? Orando. Saindo da onde? Do templo. É aquele moço ali, né? Aquele mancebo, aquele homem ali, o coxo. O que ele tinha na vida dele? Poder. Poder. Campo de missões não é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas. Campo de missões não deixa ninguém rico, é para ganhar almas. Campo de missões se constrói coroa, não da terra, mas no céu. Campo de missões se ajuda dinheiro, não aqui na terra, mas tesouro no céu. Campo de missões nos dá uma cidade de glória, a Nova Jerusalém. E Pedro e João, saindo da oração, se cumpriu na vida deles. Pedro e João, olha, o mestre nos deu poder. Olha, não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Oh glória! E o que eles tinham de Jesus? Recebido? Poder. Ele falou, o que eu tenho é muito mais do que ouro, do que prata. Por quê? Se eles der ouro pro moço, ele ia ficar todo dia mendigando o pão lá. Ia ajudar em algumas coisas. Se desse uma moeda de ouro para ele, ia mudar muita coisa para ele. Sim. Se desse prata também, ia mudar muita coisa para ele. Mas Jesus falou para não levar. Porque o que eles tinham era muito mais do que ouro, do que prata. Jesus simplesmente falou assim, eis que eu vos dou poder. Eles olharam e falaram assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia! Poder de Deus sobre a sua vida. Mas recebemos tudo isso. Recebemos a graça, recebemos a virtude do Espírito Santo, recebemos o conhecimento, a sabedoria,
estamos trabalhando, andando com Jesus, amém? Mas tem um detalhe. Tudo isso está na nossa vida. Tudo isso foi depositado na minha vida e na sua vida. A graça, o poder, a unção da cura, da libertação, da restauração, de expulsar os demônios, de libertar as pessoas, o poder transformador, o poder que restaura, ele está sobre a sua vida, porque o Senhor Deus te deu. Mas tem uma coisa, Jesus mostra para nós agora, não tem mão de obra. Como fazer missões em tempo de crise? Não tem mão de obra qualificada. Como assim, pastor? Vamos ver. Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, e o versículo 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Observa bem. E vendo a multidão, e teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Jesus se compadeceu deles. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Falta gente com mão de obra qualificada. Falta homens e mulheres com mão de obra qualificada para o reino. Quer dizer, falta pessoas que não passam na escola de Jesus Cristo. O campo está aí. O campo de missões é muito grande. O campo missionário é muito fértil. Mas não tem ceifeiros. Está aí. Precisa de homens e mulheres. Precisa de alguém que possa realmente levar o evangelho. O próprio Jesus. Você entendeu? Não entendeu? Eu vou ler de novo. E percorria Jesus todas as cidades. O evangelho não se prega no estado de São Paulo. Tem que ser nos 4 cantos do estado de São Paulo. O evangelho não se prega nos 4 cantos da cidade de Campinas. O evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos de Campinas. O evangelho não se prega nos 4 cantos da nação brasileira. O evangelho se prega nos 4 cantos do Brasil. Todas as cidades. Todas. E ensinando na sinagoga deles. O que você aprendeu dele? Lembra do que Deus falou com Moisés? Moisés, não sei falar, Moisés. Moisés, eu vou ensinar você a falar. Aí você começa o quê? Aprendeu a falar com quem? Com Jesus. Aí começa a ensinar. Jesus mostrou para nós isso, ele fez isso. E nós podemos fazer obras maiores do que essas. E eu falei com Deus, Senhor, tem obras maiores do que essa? O milagre de Lázaro. Tem. É ganhar uma alma para o meu reino. Aleluia. Obras maiores do que essa. É ganhar uma alma para o meu reino. Eu falei, Senhor, mas que obras maiores são essas? Ganhe uma alma. Vale muito mais que o mundo. Aleluia. Eu estava meditando um dia. Eu falei, Senhor, mas eu quero entender. Que obras maiores do que essa? É você ganhar uma alma. Que a alma vale muito mais do que o... Vamos ganhar uma alma para Ele. Ele é o nosso libertador. Ele fala, obras maiores do que essas vocês poderão fazer. E aí você aprende a ensinar o próprio Cristo trabalhando na vida daquelas pessoas. Depois no versículo 37, ele fala aqui, aliás, no versículo 36, e vendo a multidão, e teve grande compaixão deles. Como que você vai para o campo de missões e não tem compaixão de alguém que está perecendo?
Como que você quer ser missionário? Ele não tem misericórdia da pessoa que está na cama, doente, enferma. Como que você quer ser missionário e tem alguém padecendo, com problema, está atribulado de espírito? E você tem poder para ir lá resolver o problema. Esse poder é sobrenatural, foi Deus que te deu. Como que você quer ser missionário? Não. Jesus mostrou que tem que ter compaixão pelas vidas. Por mais terrível que essa pessoa, por mais incrédulo que essa pessoa é. Mas o amor de Deus supera todas as coisas em nossas vidas. O amor dele é muito além do que nós pensamos. Faz a gente superar. Faz a gente superar. Depois ele viu aqui a multidão e teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus olhou aquela multidão como um rebanho no meio do pasto. Ele viu aquele povo como diversas ovelhas no pasto, andando sem rumo, berrando para lá e para cá, onde está o pastor, querendo voltar para o aprisco, e não sabe o caminho, porque já estava tarde. E Jesus teve compaixão deles. Como assim? Eu não posso deixar essas pessoas assim. Eu vou curar elas, eu vou libertar elas, eu vou abençoar elas. Então, missionários, em nome de Jesus, aquilo que foi dado, que está escrito aqui no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça leva. Leva de graça a palavra de Deus, transmita de graça. Por que eu falo isso? Mateus 6:33. Depois da vírgula, as demais coisas vos serão acrescentadas. É depois da vírgula que está a tua bênção. Vamos ver aqui, está aqui pertinho. Muitos não creem, mas eu creio. Estou pregando para uma igreja que crê, amém? Estou pregando para um povo que crê. Aleluia. Olha o que está escrito aqui. Evangelho de São Mateus, no versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, vírgula, na minha Bíblia. Depois da vírgula está a tua bênção. Aleluia. Isso aqui é para poucos, igreja. É para quem crê. A tua bênção financeira está depois da vírgula. Tem uma separação aí. Primeiro é o reino. É separado. O reino de Deus para o reino material. Eu sei que os dois têm que andar juntos. Tem que andar junto. Mas primeiro é o reino. O material vem em segundo plano. Vírgula. Tem uma separação aí. A tua bênção, a tua vitória, está depois da vírgula. Quer ser abençoado? Está aqui, ó. De graça recebeste, de graças dai. É de graça que você recebeu. Evangelho no capítulo 10 de São Mateus, versículo 8. Missionários, curai os enfermos, missionários. É para nós, para você também. Limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Amém? E que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente aos vossos corações. E que a bênção do Eterno, do Altíssimo, aonde vocês estiverem, ela possa alcançar cada um de vocês. Eu quero fechar com esta fala, aonde Jesus, ele fala para os discípulos, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade
e todo o mal. Foi dado o poder para a igreja e para os discípulos. E esse poder de Deus, até hoje ele permanece. Esse poder de Deus, ele está aí onde você está. É só você se colocar na posição aonde Deus quer. É só você fazer a vontade plena dele. Quer ser missionário? Então se prepara para o campo de missões. Porque a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Falta obreiro. Falta mão de obra qualificada. Quer dizer, falta homens e mulheres preparados para a colheita. Precisamos de homens e mulheres para fazer o ID de Jesus, que está em Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 a partir. No versículo 15 ele deixou bem claro. Aquela palavra, ela é imperativa. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. E depois fala dos sinais. Quer dizer, tudo isso tem que passar na escola de Jesus primeiro. Tem que passar nessa escola. E quando você passa aqui, você começa a ver os prodígios. Você começa a ver Deus manifestar do seu poder na sua vida. Você chega em lugares que pessoas estão oprimidas. O inimigo vai bater retirada. Você chega com a graça, porque você tem na sua vida o revestimento. Você tem de Deus autoridade. E essa autoridade o mundo não conhece. O mundo não conhece. Porque não se compra com dinheiro. Não se compra com real. Não se compra com euro. Não se compra com dólar. Não. Não se compra com ouro. Nem com prata, nem com diamante. Não se faça breganha. Porque esse poder vem de Deus. É dado a cada um daqueles que vão fazer a vontade plena do Senhor. Esse poder é derramado sobre a sua vida. Esse poder, a autoridade na igreja. Porque às vezes você olha assim, às vezes nós falamos assim, ora por mim, porque eu estou tão ruim. Ora por você mesmo. Mas somos cheios de pedir oração. Não é assim? Ora por mim, porque eu estou tão desanimado. Põe o joelho e vai orar. Vai ler a Bíblia, que o Senhor fala. Porque há na sua vida poder. Mas porque eu preciso? Você precisa, mas vai buscar. A igreja também vai interceder. Porque eu estou dizendo isso? Tem pessoas que só falam assim, oreis por nós. Oreis por mim. Mas ele não ora. Vocês oram por mim. Quando você vê o relógio das 6 horas da manhã, você lembra dele. Olha, o irmão 6 horas vai ligar. 6 horas por mim? Não. Você tem que orar primeiro. Quando a gente quer de Deus alguma coisa, nós colocamos a cara no pó. Aí Deus manifesta o seu poder sobre as nossas vidas. Quando nós queremos receber de Deus algo, o que o Senhor fala conosco? Ele pede para que nós oremos, se apresenta diante dele. E quando eu me apresento diante do Senhor, quando eu busco fazer a sua vontade, quando eu me coloco diante do Senhor, quando eu me coloco diante dele, quando eu me apresento para o Senhor, ele manifesta a sua presença. Diz aqui no versículo 6. Observa bem, Evangelho de São Mateus no capítulo 6. Guardai-vos de fazer a esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que há de receber o seu galardão. Mas quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda ou o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja oculta. Tá? Faz ocultamente. Então observa bem aqui no versículo 5. Olha o que diz aqui. E quando orares, não seja como os hipócritas. Mas tu, no versículo 6, aqueles que vão lá e gritam e tal, e faz. Mas olha o que Deus quer de cada um de nós. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Amém?
entra no teu aposento e você fecha a tua porta e peça a bênção de Deus sobre a tua vida. Senhor, eu me coloco na tua presença. Primeiro apresenta a sua necessidade para Deus. Senhor, eu estou me colocando na tua presença. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua resposta. Eu preciso. Fecha a porta do teu quarto, você e Deus, e peça para Ele o preparo. Deus, eu preciso de um milagre, porque eu tenho que sair lá fora, no campo de missões. Eu preciso do revestimento. Aí Deus começa a te revestir. Aí quando Deus começa a te abençoar, você pega o telefone: irmã, me ajude em oração que eu estou com propósito. Irmão, me ajude em oração que eu estou com propósito. Mas por quê? Eu pus um propósito diante de Deus. Apenas interceda por mim. A igreja vai interceder. Porque às vezes tem pessoas que falam assim: mas qual é o teu propósito? Às vezes você não quer falar. Irmão, é simples. É só interceder por ele. Interceda. Amém. O propósito é dele. É dela. Ah, mas eu quero saber, se não contar não vou orar. Que isso? Vai te converter. Te liberta. O propósito é dela, é dele. Eu não quero falar o propósito. Apenas interceda. Senhor, o Senhor sabe o que é. Amém. Porque ele está no quarto, sozinho, isolado. Mas pediu que ficasse o quê? Olha o que ele fez. Chamou os discípulos, chamou Pedro, chamou João. Ele falou, chamou Tiago, chamou os demais e falou assim: ficai aqui que eu vou além orar. Jesus falou: ficai aqui e velai comigo. Porque ele tinha um particular com o Pai. Aleluia! Fica na intercessão, meu querido. Amém? Depois você vai saber por que é a intercessão. Porque qual é o propósito. Fica na intercessão e deixa o resto que Deus garante. Temos que passar pela escola preparatória de Jesus. Amém? E Ele nos deu poder sobre a sua vida, sobre a tua casa. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Oh, glória! Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a todo o povo de Deus. Que Deus abençoe a cada um que tenha uma semana de bênção, uma semana reparatória, de prosperidade. Que Deus possa cuidar de cada um da igreja, de cada um dos irmãos. E vamos estar orando pelos nossos missionários, vamos estar apresentando a cada um deles, não só o nosso missionário Eliel, a missionária Josilene, que está grávida, Maria Vitória, a bebê que está a caminho, né? A nossa missionária Linete, que Deus possa cuidar dela, da Lília, que a bênção do Senhor possa estar ali, e que Deus vai abençoar também o pastor Leile, que também está no campo de missões também, ali, na peleja. Eu sei que é desafio para nós, também está no campo de missões, é desafio. O litoral também está no campo de missões, tudo isso é desafio para nós. E nós estamos também aqui, trabalhando, estamos na obra. Todos nós estamos no campo de missões. Todos nós estamos semeando a boa semente. Então temos que levar a preciosa semente. E que o Senhor Deus possa prover para nós todos os meios, todos os recursos que precisamos. Eu quero pedir as orações para a igreja, que Deus possa abençoar de uma forma extraordinária a tua semana, que seja uma semana de bênção, uma semana de conquista e de vitória. O Senhor é a nossa força. Ficai firme, preparado, mas nunca se esqueça que para ser um missionário, para vencer e ser missionário em tempo de crise, temos que andar com Jesus e passar na escola de missões dele. Lá que vamos aprender, na escola de missões com Jesus. Vai para a escola de missões, senta lá, aprenda com o mestre. A hora que você sair de lá, você sabe o que fazer e como fazer. Amém? Boa semana a todos, que Deus abençoe. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. Oremos e agradecemos a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Agradeça ao Senhor
porque Ele é fiel e Ele tem cuidado de cada um de vós. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai Santo que está no céu. Eu te louvo por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos deu e o privilégio de mais uma noite, na ministração da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa falar profundamente em nossos corações, possa falar com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, Pai. Alcança vidas, alcança famílias, Senhor. Pai Santo, pedimos a Tua bênção de uma forma grande para o Teu povo. Cuida dos missionários, cuida do Teu povo, Pai. Cuida da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, que pedimos a Tua bênção, te louvamos, te adoramos e agradecemos desde hoje para todos sempre. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um, uma boa semana, que a graça de Deus e a comunhão do Filho e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde hoje para todos sempre. Amém? Boa semana a todos vocês, estamos aqui intercedendo, orando pela sua família, pela sua casa, e não esqueça de apresentar o pastor Suni Prachede nas suas orações, para que Deus possa também nos fortalecer e nos dar graça, conhecimento e sabedoria. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.